Olá, turma. Ainda na semana de quarentena, algumas dicas para os estudos que vocês farão nesta semana. O nosso assunto aqui é tratar sobre infração penal, crime, contravenção, sujeito ativo, sujeito passivo, validade da lei penal, quando é que ela é revogada, o que são leis excepcionais e temporárias. E nosso objetivo, praticamente, é conhecer e entender a diferença entre crime e contravenção, entre sujeito ativo e sujeito passivo, das infrações penais. Compreender aquelas regras de validade e revogação da lei penal. Então, vamos estudar aí infração penal. O que se denomina por infração penal? Já até vimos isso daí em nossos estudos iniciais, que o Brasil adotou um sistema binário, bipartido, dualista ou dualista, para a definição das espécies de infração penal. Previsto lá no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, a própria lei faz uma distinção entre crime e contravenção. Na sua essência são as mesmas coisas, porém, naqueles acidentes, ou seja, no tocante à pena, há uma diferença substancial. Enquanto o crime prevê penas de reclusão e detenção, a contravenção prevê apenas multa e prisão simples. Está aí um quadrinho com as diferenças. Então, crime possui a maior gravidade da conduta, contravenção baixa gravidade da conduta. A infração penal admite todos os tipos de ação penal. A contravenção só a pública incondicionada. Para quem ainda não estudou o que vem a ser ação penal, é aquele direito subjetivo que o Estado tem de perseguir aquele que praticou uma infração penal. No crime, admite punir a tentativa e na contravenção a tentativa não é punível. Admite-se o regime gravoso, em máximo aqui até de 40 anos, que veio com a alteração do pacote anticrime, e menos gravoso é a contravenção. A infração penal no tocante ao crime é dotada de extraterritorialidade, enquanto que as contravenções são restritas ao território nacional. Então, vimos lá também já que o conceito de crime, o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico. Aqui nós temos um exemplo do conceito material, que é existem os fatos humanos indesejados, e o conceito material de crime é aquele comportamento humano causador de relevante, intolerável lesão ou perigo de lesão, um bem jurídico tutelado, passível de sanção penal. Aqui você tem a distinção. E o conceito de infração penal. Crime, no aspecto formal, é toda conduta que está rotulada em uma norma penal incriminadora sob ameaça de pena. E, basicamente, o conceito analítico é o fato típico, ilícito e culpável. O que nós estudaremos em uma outra oportunidade. Portanto, as infrações penais, as contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo, lembrar, são sempre objetos de ações que tramitam perante os juizados especiais criminais. Então, sugestão de leitura, um livro dos delitos e das penas de Cesare Beccaria, onde você terá a oportunidade de tecer algumas reflexões: qual a origem das penas, qual o fundamento do direito de punir, quais as punições aplicáveis aos diferentes crimes, se a pena de morte é verdadeiramente útil e necessária, indispensável para a segurança, serão justos os tormentos, torturas, se conduzirão ao fim que as leis se propõem ou não, e quais os melhores meios para prevenir os delitos, e serão as penas igualmente úteis em todos os tempos, que influência exercem sobre os costumes. Pois bem, agora passamos a estudar o conceito de sujeito ativo e sujeito passivo de crime. Sujeito ativo de crime é aquele que pratica o fato criminoso. De regra, é a pessoa física, aquele que pratica a conduta delituosa, enquanto que o sujeito passivo é aquele que sofre a ação do sujeito ativo. Então,
Nós temos uma divisão em sujeito ativo comum, que é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo nenhuma qualidade especial, e o crime próprio, quando se exige uma qualidade especial do agente, exemplificando os crimes praticados por funcionário público, a exigência da qualidade de funcionário público. Então, dissemos que a pessoa física que pratica. Aí nós temos que definir também se é possível que a pessoa jurídica venha a praticar crime. Nós temos algumas teorias, dentre elas a teoria da ficção. Para essa corrente, a pessoa jurídica ela tem existência fictícia e real, carecendo de vontade própria. Portanto, a pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de crime para a teoria da ficção. Para a teoria da realidade ou da personalidade real, a pessoa jurídica, sim, é praticante de crime, porque ela não é artificial. Ela é criada pelo Estado, é um ente real, independente dos indivíduos que a compõem. O que a Constituição diz? A Constituição reza lá no artigo 225, parágrafo 3º, que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais. Portanto, está aí a nossa exceção quanto à possibilidade da prática de crime pela pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime? Sim, apenas nos crimes ambientais. Lembrar que lá na apostila você terá alguns complementos sobre espécies de sujeito passivo. Sujeito passivo formal, que é o Estado, sujeito passivo material, que é o titular do bem jurídico atingido, e o sujeito passivo próprio, que é quando o tipo penal exige uma qualidade essencial também do sujeito passivo. Então, o sujeito passivo é aquele titular do direito que foi ofendido ou lesado. Então, sujeito, como dissemos, sujeito passivo constante formal é sempre o Estado, sujeito passivo eventual material, que é o titular do interesse penalmente. Algumas questões merecem nossa reflexão, se o incapaz pode ser sujeito passivo de delito. Lembrando que o incapaz é justamente, tem duas espécies, em razão da minoridade e também em razão de doença mental. Então, o morto define-se que não pode ser sujeito passivo, mas apenas objeto material do delito, mas os seus, aqueles que permanecem vivos pelo sentimento, sim, estes podem ser sujeito passivo de crime. O feto pode sim ser sujeito passivo de crime, porque o crime de aborto, por exemplo, tem a tutela sobre a vida do feto. Animais e coisas inanimadas não podem ser sujeito passivo, mas apenas objetos materiais. Lembrando que há uma distinção entre sujeito passivo e prejudicado. Sujeito passivo como sendo aquele que sofre a ação delitiva, e prejudicado é aquele que suporta o prejuízo, exemplificando, de repente, a pessoa vítima de furto, teve lá um bem que estava em sua posse subtraído, porém o real proprietário é uma outra pessoa. Existem ainda algumas caracterizações que você vai encontrar lá nos seus estudos, tais como crime bipróprio, que vem a ser quando se exige uma qualidade essencial tanto da vítima como do autor. Você tem lá o artigo 123 do Código Penal como exemplo. Crimes de dupla subjetividade passiva, que obrigatoriamente você tem mais de um sujeito passivo. Na sequência, vocês verão na apostila de vocês sobre a vigência e revogação da lei penal. Então, a lei penal, como vimos, a fonte é a União e tem toda a tramitação nas duas casas, e uma vez que ela entra em vigor, ela tem a sua aplicabilidade. Lembrando que aquele período que ela, embora publicada, ela não esteja em vigor, é o que se denomina de vacatio legis. E por fim, você tem ainda os conceitos de leis excepcionais e leis temporárias, que nós temos que definir
se essas leis transitórias, que são transitórias, elas são ultrativas, são autorrevogáveis ou não. Por exemplo, a lei excepcional, que vem assim, é aquela feita para vigorar em períodos anormais. Exemplo aí, uma época de guerra, uma calamidade pública, uma epidemia, como estamos vivendo hoje. Se surgir uma lei que venha a agravar a pena em razão de alguns crimes relacionados que tenha proteção à saúde pública, podemos dizer que poderá ser criado um tipo penal excepcional. Desaparecida essa situação excepcional, a lei automaticamente ela é revogada. Mas ela é ultrativa? O que quer dizer essa ultratividade? Se, embora revogada, ela pode ser aplicada. Se vier a descobrir após a revogação da lei algumas pessoas que tenham praticado, essas pessoas podem ser, ainda assim, que a lei revogada tenha sido revogada, elas poderão responder pelos crimes que praticaram durante a sua vigência? A resposta é sim. Por quê? Porque a lei excepcional e a lei temporária elas são ultrativas. A lei temporária, por sua vez, diferente da lei excepcional, que você não tem um tempo definido, mas é um determinado período, uma determinada situação, você tem a lei temporária, que é feita para vigorar num período de tempo que já é pré-fixado. Exemplos de leis temporárias, por exemplo, a lei seca do período eleitoral, aquele período antes das eleições, que não podem ser vendidas as bebidas. E outro exemplo, a lei geral da Copa, outro exemplo também de uma lei, por exemplo, de uma norma penal em branco temporária, é o período do defeso, onde é proibida a pesca em determinado momento. Essas leis penais excepcionais e temporárias, vejam só, elas possuem duas características. Elas são autorrevogáveis, que ao contrário das demais não necessita de uma outra lei para ser revogada, e são ultrativas, como dissemos, que a possibilidade de aplicação futura a um fato ocorrido durante a sua vigência, mesmo após a sua revogação. Pois bem, aqui, caros amigos, é apenas algumas dicas de estudo para vocês. Não deixe de ler a apostila, não deixe de fazer os seus exercícios e, se possível, se filie também a uma doutrina aí, o Guilherme de Souza Gucci, Capês, entre outras tantas que você vai encontrar. E boa sorte na resolução do problema e na próxima nós falaremos sobre ele. Abraços a todos.